Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu queria falar um pouquinho sobre entrevista e sobre uma pergunta que algumas pessoas têm medo quando o entrevistador vai e fala assim: fale-me mais sobre você. Eu estava lendo a Harvard Business Review e apareceu essa matéria lá no meio, e aí eu comecei a pensar, por que será que as pessoas têm tanto medo de uma pergunta tão simples e, digamos, esperada dentro de uma entrevista? E pelo que eu conversei com várias pessoas, na verdade, o sonho delas na entrevista, porque ficam nervosas e porque se preparam para algumas coisas e não para outras, é que a entrevista fosse assim um roteiro super objetivo. Onde você trabalhou, quais projetos você trabalhou, quais foram os resultados, e isso é muito mais simples realmente, né? Bom, isso quando a pessoa não transforma o currículo dela numa obra de ficção, né, com coisas estratosféricas ali que ela não faz ideia de como lidar. Mas voltando ao tema da entrevista, né, por que as pessoas teriam medo de falar sobre elas mesmas, né? Deveria ser só uma pergunta, um aquecimento para uma entrevista, um assunto que, na verdade, deveria ser o assunto que a pessoa mais conhece, ela própria. Mas o que existe nessa pergunta que causa tanta dúvida? Na verdade, a pessoa tem muita dúvida do que ela vai responder e qual é o foco que ela vai dar. Por onde eu começo? Eu começo lá da minha infância, de quando eu era bebê, ou eu falo só desse momento atual? Eu falo da minha vida profissional ou eu incluo alguns dados da minha vida pessoal? Será que ele quer saber os meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu realizei, as minhas expectativas para a empresa? O que ele quer saber? E, na verdade, isso é um processo de uma entrevista onde a gente quer mesmo entender um pouco melhor como você se posiciona. Então vamos pensar por um momento, né? Qual seria o motivo pelo qual o entrevistador começa uma entrevista com essa pergunta? Fale-me mais sobre você, ou fale-me sobre você, né? Então, por um lado, pode ser um aquecimento. Eu já vi alguns gestores indo para entrevista sem preparação e aproveita e pergunta isso para ganhar um tempo e dar uma lida no material e no currículo. Mas essa não é a maioria das pessoas, né? Na verdade, a maioria das pessoas vai preparado, com as perguntas certas que ia fazer para a entrevista. E aí ela para perguntar: fale-me sobre você. E não deem uma regra clara, né? Mas o que existe por trás é você conseguir resumir ali para aquela pessoa, em um parágrafo, em uma frase ou duas, quem é o profissional que está à frente daquele entrevistador. Uma ou duas coisas do seu perfil que sejam significativas para explicar o seu diferencial. Pode sim ter coisas pessoais, mas isso tem a ver também com o tipo de empresa que você está fazendo, para quem você está fazendo essa entrevista, né? Se a empresa foi uma empresa super impessoal, que não valoriza isso, uma área, um perfil de um cargo muito operacional, talvez seja menos pessoal. Você tem que usar a sua sensibilidade. Uma coisa que é importante é você realmente conhecer o perfil da empresa para a qual você está fazendo a entrevista. Isso faz parte da sua preparação. No artigo do Joel Schwartzberg, ele fala algumas coisas que eu acho que vale a pena compartilhar aqui e que eu acrescentei o meu tempero. É sempre importante você ir além do currículo, né? Você tem que ter algo que não seja simplesmente a descrição daquelas etapas e daquelas funções que você tem ali escrito, né? Por exemplo, sou uma líder que adora trabalhar com grupos diversos, entregar resultados ao mesmo tempo que mantenha a minha equipe motivada. Ou sou um profissional sério e dedicado que foca no aprendizado constante, sempre buscando novas formas de melhorar os processos e os resultados. Na verdade, você está abrindo oportunidades para vocês falarem mais sobre seu perfil profissional. E isso tem a ver com qual é o tom e qual é a vaga para a qual você está se candidatando. Vai poder ser mais curto, mais longo, dependendo da empresa e dependendo também de quem você é, né? Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, tem, né, perfis mais introspectivos, perfis mais extrovertidos. Agora é importante você parar e pensar assim, você não pode ser ingênuo. Aquilo ali é uma entrevista de emprego, né? E na descrição da vaga tem várias pistas sobre o que eles procuram para aquela vaga. Então, muitas vezes a gente vai para ter entrevista assim meio de peito aberto, como se fosse corajoso. Na verdade, as pessoas esperam que você chegue preparado. No meu vídeo que eu falei sobre o currículo, eu falei exatamente assim. O currículo, ele tem que responder às exigências de uma vaga. E na entrevista, você vai ressaltar aquilo que é mais importante. Quais são os diferenciais? Muitas vagas já falam do perfil da empresa, o que elas esperam do funcionário, os seus valores. Então, lê isso e tenta incorporar isso ao seu discurso. E quando falar, você tem que garantir que aquela pessoa que está ali te dando aqueles minutos de atenção, aquela meia hora de atenção, vai conseguir entender por que você é a resposta perfeita para aquela vaga. E depois
que você começa a entrevista, as perguntas vão fluindo e vai ficando mais simples. Então, uma outra coisa, assim, não tenta também ser muito modesto, né? Então, assim, isso tem outra coisa. A pessoa vai falar, não, eu sou uma pessoa humilde, que trabalha muito bem, sou um servidor, eu chego no horário, né? Bom, uma entrevista é uma etapa que vai ter vários concorrentes, então não é hora de você esconder o jogo do que você tem de melhor, né? Então, é isso, assim, prepare o seu discurso, né? Pratique. Eu nunca me conformo com essa questão da pessoa não se preparar, não treinar. É isso esperado de você. Isso faz parte do processo. Senão as empresas fariam sempre processos confidenciais e ninguém saberia. E se você tem dificuldade com isso, filma, grava. Assim você vai conseguir controlar outras informações que não só as palavras que você usa, mas como a sua postura corporal, por exemplo. Imagina alguém dizendo, eu sou super confiante, né? Então, poxa, imagina, trêmulo, morrendo de medo, dizendo que é confiante, né? As coisas não se encaixam. Então, quando alguém pergunta para você, fale-me sobre você, esteja preparado para falar o seu melhor. Prepare-se para fazer um resumo daquela pessoa que você é e que tem tudo a ver com aquela vaga. E aí, você está pronto? Me fale sobre você e aproveite o espaço dos comentários ou lá no canal. Conta um pouquinho mais sobre quem você é e por que você acha que você merece uma promoção, um crescimento na sua carreira. Até a próxima!